Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida. Primeiramente quero agradecer a Deus, por esta rica oportunidade, glorificar a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida que está vendo o vídeo. Deus continue te abençoando. Você que é inscrito no canal aí, continue aí deixando o like, compartilhando, comentando, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai alcançar mais pessoas. Esse é o desejo do nosso coração, que a palavra fale ao teu coração, edifique a tua vida, te fortaleça na tua caminhada, te encoraje para prosseguir e falar também a outras pessoas do que você tem aprendido aqui. Você também que está chegando pela primeira vez, se você gostar, se inscreve aí no canal, ative o sininho para você receber aí a notificação quando a gente postar um vídeo novo. Hoje não vou ser eu o pregador aqui da palavra, mas está aqui minha esposa. É uma honra, glorifico a Deus, louvo a Deus pela vida dela. Deus tem usado ela também na palavra, no louvor. E toda honra e glória é dada ao Senhor. Toda glória é para Ele, não é para nós sermos vistos ou conhecidos, mas é para o nome de Deus ser glorificado através da nossa vida, e a nossa vida continue levando outras pessoas a adorá-lo. Amém? Eu quero passar a palavra para ela agora. Amém. Cumprimento cada um de vocês que estão com a paz do Senhor. Eu tinha falado para ele que eu estava estudando uma palavra e essa palavra fala sobre o amor de Deus, que inclusive se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, o verso 31 em diante. Se você quiser acompanhar aí. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Glória a Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, aqui continua falando sobre o amor de Deus e eu gosto de ler sempre por parte e explicando cada parte. Então, no versículo 31 diz a nós que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não há alguém que possa ser contra nós, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra as pessoas, contra o espírito, mas é contra as potestades do mal, é contra o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Então nós não temos um inimigo particular. A nossa luta é contra as hostes do mal. Então aqui diz, nada poderá nos separar. Ninguém vai ser contra nós. Ninguém pode ser contra nós, porque nós não temos um inimigo. A nossa luta continua sendo a mesma, contra as potestades do mal. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem Deus tem inimigo. Deus não tem inimigo. Então, como nós vamos ter um inimigo? Então, vamos seguir o exemplo de Deus. Se Ele, sendo Deus, não tem inimigo, por que nós vamos ter? Então, vamos dar continuidade no versículo 32.
Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então Deus entregou o próprio filho dele por nós. E aí cabe nós pensar, será que algo que eu pedi a Deus, Deus não vai me dar? Claro que ele vai te dar, ele te deu o próprio Cristo, ele entregou por nós. Então as outras coisas vai ser nos acrescentadas no momento e na hora certa. Não cabe a nós decidir o tempo, mas na hora certa ele vai nos entregar aquilo que nós temos pedido a ele. Da forma certa, do jeito correto, ele vai nos entregar. Porque ele sendo um bom pai, ele entregou Jesus por nós. Então as outras coisas é pequena para Deus fazer. As outras coisas são mínimas para Deus fazer. Se quiser falar alguma coisa, pode falar. Interessante dessa palavra aí, que nada pode nos separar do amor de Deus. A gente tem que ler e entender ela. Porque nós sabemos que Deus nos ama. Deus ama o pecador que somos nós. Pecamos continuamente. Mas tem algo que separa o homem de Deus, que é o pecado. Então, quando pecamos e vivemos uma vida de iniquidade, não temos o arrependimento, não pedimos perdão, não oramos, não buscamos a Deus, infelizmente vamos estar limitando o agir de Deus. Deus vai continuar nos amando, mas para nós buscar a salvação é necessário viver de uma forma que agrade a Deus, né? Porque a palavra ainda disse que nada nos separará do amor de Deus. Da parte dele, ele vai fazer tudo para que eu e você sejamos salvos e chegamos ao pleno conhecimento da verdade, que é as Escrituras sagradas. Então, Deus ele não quebra aliança com o homem, mas muitas vezes o homem quebra aliança com Deus. Então, se alguém pedisse o seu filho em troca de alguém, você o daria? Eu não daria o meu filho, mas Deus, ele teve a capacidade de entregar o seu filho por mim, por você. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aquele que nele crê e aquele que confessa como o único suficiente Salvador da sua vida. E aquele que vive de tal forma que agrade a Deus, que assim se torne um filho amado de Deus. Então nada pode nos separar do amor de Deus se nós estivermos com essa característica na nossa vida cristã. E ainda vamos ter o inimigo das nossas almas pelejando contra nós. A Bíblia diz, como ela citou aqui, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra pessoas, mas hostes espirituais da maldade. Então o nosso inimigo é a nossa carne, que vai lutar para a gente pecar, e o nosso espírito sabe o que é errado e nós desviamos-se do mal. Então temos a luta constante contra a carne, temos o inimigo das nossas almas que quer que nós se percamos. Mas em meio a toda essa guerra, entre essa palavra maravilhosa que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então se nós estivermos alicerçados nisso, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo, por meio de Deus que entregou o seu Filho, por meio do seu Filho que se doou por mim e por você. Glória a Deus. No verso 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus os declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Glória a Deus. Então, nós temos um intercessor e um justo juiz, que é o nosso Senhor, a qual ele se entregou por nós. Então, se ele se entregou por nós, só ele é justo para poder nos dizer, nos conduzir, nos julgar. Só ele pode nos julgar, porque ele julga com retidão, ele julga segundo as obras que nós temos feito, seja elas boas ou más. Então, independente, ninguém tem autoridade para poder te julgar, dizer que aquilo que você está fazendo é errado ou certo. E se acaso acontecer, pode ser como o caso de exortação, mas te julgar, apontar o dedo, aí já é algo errado, porque nós temos um justo juiz para fazer isso, que é o nosso Senhor. E ele fala conosco de dentro para fora, nos mostrando, como a palavra diz, examina-se a si mesmo. Então é de dentro para fora. Você vai saber quando aquilo estiver errado ou não. De dentro para fora a gente reconhece
quando algo que a gente fez está errado ou não. E se caso errar, ele é um justo juiz e também misericordioso para nos perdoar. Continuando no verso 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Então, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a peste, nem a doença, nada vai nos separar do amor de Deus, que foi nos dado por meio de Cristo Jesus. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. E dando continuidade no 37, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, ele provou o amor dele primeiro. Então, ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Então, nós temos que dar graças a Deus porque Deus enviou o Filho amado dele por nós. Ele enviou alguém por nós. Porque já não havia mais uma pessoa certa nesse mundo. Então o amor de Deus por nós foi tão grande que ele entregou o próprio filho, como o Lucas já havia citado aqui. Eu não entregarei o meu filho por ninguém, eu não entregarei o meu filho. Mas Deus, ele fez isso. Na sua infinita bondade e misericórdia, ele fez isso. Então, a gente tem que sempre, eu acho que tem que ser um ponto-chave na vida de um cristão. Ou se ele não for cristão, essa chave tem que ser virada na cabeça dele. Porque Deus ele foi tão misericordioso que ele deu o filho dele. E eu tenho que ter isso sempre na minha cabeça, todos os dias. Não, eu tenho que fazer isso aqui assim, certo? Porque Deus fez assim por mim. Deus entregou o filho dele por mim. Então eu tenho que fazer valer a pena aquele sacrifício de cruz. Eu tenho que dar um bom testemunho por causa daquele sacrifício de cruz. Porque foi por amor a mim e a você. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que permanecer segundo a vontade de Deus. Para que o amor de Deus permaneça em nós. Porque, como eu costumo falar para ele, o amor é de provas. Como eu vou provar o meu amor por Deus? Eu tenho que provar o meu amor por Deus seguindo Ele. Fazendo aquilo que agrada a Ele. Servindo o meu próximo. Porque Jesus veio aqui nessa terra para servir. Ele serviu. Ele serviu curando, ele serviu exortando. Então, nós temos que continuar com esse pensamento, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor como Ele tem feito por nós. E assim Ele nos serve até hoje, através da sua palavra. Então, vamos continuar provando o nosso amor pelo Senhor. Vamos continuar anunciando o nosso amor pelo Senhor. Que foi nos dado de graça, mas porém não é de graça. Como dizem o ditado por aí, a vida de um cristão não é um morango. E não é. Não é fácil ser um cristão. Mas Jesus veio sobre essa terra como homem e passou por tudo que nós passamos. Então ele por passar por tudo que passou como homem, isso prova que nós também somos capazes. Então vamos continuar fazendo aquilo que agrada a Ele, provando o nosso amor por Ele, como Ele nos prova todos os dias, porque, como meu esposo costuma dizer, só de levantarmos, respirarmos, de poder ver o sol nascer, é motivo de glorificar a Deus, porque se você tem o ar que respira, é porque Deus concedeu essa graça. Então, todos os dias o amor de Deus é provado, nos mínimos detalhes, ainda que possa passar batido na sua vida, Ele é provado todos os dias. Então, vamos continuar permanecendo nesse amor e provar o nosso amor de volta para Ele, porque Ele nos amou primeiro. Isso é interessante, né? A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque às vezes a pessoa que entende que Deus é só amor. Veja bem que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Então nós temos que ter cuidado nessa parte. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor.
Então, ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça, ninguém vai entrar no reino do céu de qualquer maneira. Cabe a ele julgar. Mas aqui está a palavra para mudar, para exortar a nossa vida. Muitas vezes Deus vai usar o seu pastor, Deus vai usar alguém instruído na palavra para falar com você, para você se corrigir. Eu falei sempre isso para minha esposa, eu falo para as pessoas que a gente tem que ser moldáveis. Você vê que quando Deus mostra para Jeremias a figura do oleiro moldando ali o barro, ele quebrava o oleiro, vinha e o refazia. Então, como Deus vai refazer nós se nós não formos moldáveis diante de Deus? Então, tem comportamentos, atitude, pecados A ou B, não importa o qual, mas tem coisas que nós vamos ter que deixar durante a nossa caminhada, e que é um processo, que Jesus ele é advogado agora, mas e quando ele vir buscar a sua igreja, ele vai ser juiz, e eu e você tem que estar preparado. Temos que ter a ciência que Deus é amor, mas que Deus também é justiça, e que nós possamos continuar obedecendo a Deus, porque lá em Isaías 54, versículo diz, Isaías 54:10 diz assim a palavra: ainda que os montes se movam, ainda que as colinas desapareçam, o meu amor por vocês permanecerá, e a bênção da minha aliança jamais será quebrada. O próprio Deus diz que não quebraria sua aliança, mas tem pessoas quebrando a aliança com Deus. Como quebrando a aliança com Deus? Deixando de obedecer a palavra, inclinando-se para o pecado, para a carne, para as suas vontades, e assim estão se separando do amor de Deus. Então temos que tomar cuidado com isso, porque Deus ele nos ama continuamente, mas as nossas atitudes podem fazer com que nós se distanciemos de Deus, não que Deus se distancie de nós, mas Deus é tão misericordioso que ele nos livra da morte todos os dias. As misericórdias, fala lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Então é um Deus que ama, e o pai que ama o filho não corrige ele, o pai corrige o seu filho. E a palavra diz que Deus corrige o filho a quem ele quer bem. Então nós temos que ser pessoas moldáveis para aceitar o amor de Deus, a justiça de Deus e a palavra de Deus que corrige e exorta a nossa vida, para sermos merecedores desse amor, herdeiros desse amor e cordeiros com Cristo. Amém? Amém. Como ele já citou no verso 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus morreu por nós e ele mesmo venceu a morte. Quando a morte foi o procurar, cadê? Porque como a morte vai poder procurar alguém, porque um sangue que não tem pecado, como a morte vai ter poder sobre um sangue que não tem pecado? Então Jesus se entregou por nós, então nem a morte, nem a vida, nada vai nos separar do amor de Deus que é nosso por intermédio de Cristo Jesus. Então, vamos continuar firmes nessa palavra que nos diz que o amor suporta tudo, que o amor vence qualquer barreira. Sim, o amor vence tudo e suporta tudo, mas segundo a vontade de Deus. Se permanecemos em Deus, tem que primeiro permanecer no Senhor para poder provar desse amor, para poder sentir esse amor. Porque de fato esse amor já foi revelado a nós, mas para termos uma convicta revelação é necessário permanecer, é necessário mergulhar nas Escrituras de Deus. Então, se nada vai nos separar do amor de Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus. Então fala que a salvação vem por intermédio de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós temos que permanecer e crer que Jesus é o nosso Salvador. Só vamos ser agraciados por esse amor quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Então, a partir do momento que nós cremos que Ele é o nosso Salvador, nós vamos experimentar esse amor verdadeiro, genuíno e gracioso que é o do nosso Senhor. Porque ninguém pode nos oferecer tal amor. Eu posso pecar hoje contra o meu filho, contra o meu marido, eles ainda vão ficar chateados comigo
Pode ser que a gente se ira e peca um contra o outro, mas o amor de Deus não. Se eu pecar contra o meu Senhor ou contra a minha casa e eu me arrepender verdadeiramente, Ele vai aceitar o meu pedido de perdão. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele veio, Ele se redimiu para isso, para que nós podemos nos encontrar e nos achegar até Ele. Então o amor de Deus, ele é tão expansoso, ele é tão espacivo, não dá para se medir nem para se contar. Então não tem como eu não permanecer nesse amor que me perdoa, que eu caio hoje e Ele me ajuda a me levantar, que eu peco hoje e Ele me liberta. Então não tem um outro amor, não há um outro amor maior que esse. Então não tem como eu não permanecer nesse amor, não tem como eu não buscar o meu Senhor através das Escrituras. Porque hoje o amor de Deus é revelado de dentro para fora, mas é através da minha oração, é através de um jejum, é através da leitura da palavra. Como eu ia conhecer esse amor a não ser pela palavra, a não ser experimentando o sobrenatural de Deus? Então eu quero viver esse amor todos os dias da minha vida. E assim tem que sermos todos nós, experimentar essa graça que não nos deixa recuar, não nos deixa caminhar para trás, mas que nos ajuda a prosseguir dia a dia. Ainda que eu vá aqui, eu caia um dia, mas no outro Jesus vai me ajudar a me levantar, porque esse é o amor do Senhor, Ele nos ajuda. E como a palavra diz que Ele veio para ajudar aquele que está caído, aquele que está enfermo, foi para isso que Ele veio para servir essas pessoas. Então Ele vai nos ajudar a nos erguer, nos posicionar, retomar de onde paramos. Então esse é o amor de Deus, Ele não cessa, Ele não tem fim. É um amor, como eu disse, expansivo. Ele vai de geração em geração. E vamos permanecer nesse amor, porque não há outro amor que possamos continuar firmes, alicerçados ali. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Tem alguma coisa para falar? E a gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Igual eu falei, às vezes o cara lê aí, ninguém pode separar do amor de Deus, tô de boa, tô tranquilo. Mas aí, meu amigo, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque se Jesus voltar hoje, como está a sua vida? Faça uma autoanálise. Não estou julgando, mas estou aqui exortando através da palavra de Deus. Se Jesus voltar hoje, você não estiver com os alicerces, como você vai ser alcançado pela salvação? Essa palavra, ao mesmo tempo que ela é amor, ela é justiça. Então temos que tomar cuidado com isso e atentar, porque Jesus já está chegando, está aí, batendo na porta aí para buscar a sua igreja. Nós possamos obedecer a Deus, né? Samuel dizia que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, que nós possamos obedecer e ser merecedores, ser herdeiros, ser co-herdeiros com Cristo. Porque esse amor só vai nos alcançar se nós termos mudança de vida, obedecer a palavra de Deus, aí vai ser real. Então, como ela disse, tem que permanecer. Ao mesmo tempo que a palavra é amor, ela é justiça, ela é exortação. Então, que nós possamos permanecer nesse amor para que ele se cumpra na nossa vida. Amém. A gente encerra por aqui. Até aqui, irmãos, a palavra, você que viu até aqui, Deus continue te abençoando. Compartilhe essa palavra, que Deus possa te encorajar a falar o que você aprendeu aqui para outras pessoas também ser tocadas, edificadas pela sua vida através da palavra de Deus. Nós te agradecemos a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças Quero a Deus. agradecer minha esposa também por estar me ajudando aqui nessa obra que muitas vezes não tem sido fácil, mas Deus tem sustentado a nossa vida. Toda honra e glória seja dada a Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.